Há um projeto tramitando no Senado que limita em 50% a diferença dos preços de tarifas em um mesmo voo. Qual é a opinião de vocês em relação a essa matéria? A opinião é que isso seria um retrocesso muito prejudicial ao consumidor. E eu explico. Até 2002, o preço de passagem aérea no Brasil era tabelado, como o preço do ônibus urbano. Em 2002, o Brasil migra para um modelo que já havia sido consagrado no mundo inteiro, que tinha começado nos anos 70 nos Estados Unidos, 80 na Europa, 90 na Ásia, da liberdade tarifária. A liberdade tarifária, o que ela faz? Com que as empresas disputem entre si por preços diferentes para atrair o consumidor. Não é? Então, o resultado disso foi que de uma tarifa média que lá atrás, em 2002, era de R$ 700, hoje nós caímos para uma tarifa inferior a R$ 350. A consequência disso é que dos 30 milhões de brasileiros que voaram em 2002, nós batemos 104 milhões de brasileiros ano passado. Portanto, a liberdade tarifária, ao abrir preços muito mais acessíveis, tarifas de R$ 90, R$ 110, R$ 130, e como consequência mudar o crédito, lembre-se que lá em 2002 também você dividia em 3 vezes um bilhete aéreo, hoje você divide em 10 ou 12, fizeram com que a aviação passasse a ser um modo de transporte absolutamente acessível e democratizado. Ora, você criar qualquer tipo de restrição à lei da oferta e da procura ou à liberdade de fixação de tarifas acessíveis, significa que se você cria um teto, você diminui o ingresso de preços mais altos, você acaba aumentando o preço mais baixo. Então, um projeto como esse vai fazer o quê? Tirar as pessoas do avião. O que se percebe hoje é que as companhias criaram vários perfis de tarifas. Exatamente. No mesmo voo, na mesma viagem. Como é que o consumidor pode ganhar com isso? Isso também não geraria uma confusão para o consumidor? Muitas vezes ele nem sabe o que está comprando. Olha, a política é um pouco, entre aspas, Robin Hood mesmo. Quem se planeja para comprar mais cedo, hoje tem preços super acessíveis, não é? Veja, 65% dos bilhetes vendidos no Brasil ano passado foram vendidos abaixo de R$ 300 e 11% desses bilhetes abaixo de R$ 100. 11% são mais de 10 milhões de brasileiros que voaram pagando menos de R$ 100. Ora, como é que as pessoas se planejam para chegar nesses preços? Primeiro, planejar a sua viagem com um pouco de antecedência. 3 semanas, 1 mês de antecedência, você tem todos esses preços acessíveis. E por que os preços são diferentes? Porque os consumidores são diferentes. Tem gente que viaja e que vai comer a bordo e gente que não vai comer a bordo. Tem gente que viaja com bagagem e gente que viaja sem bagagem. Antigamente, a mesma tarifa para todo mundo era meio injusta, né? Você viaja, por exemplo, no horário das 4h30 da tarde, você não precisa comer, mas uma outra pessoa ao seu lado está com fome. Se você não come e o outro come e está tudo embutido no preço, você está pagando metade do lanche dele. Por outro lado, as companhias começaram também a fazer certas cobranças que antigamente não existiam, como, por exemplo, para marcação de lugar. Isso não seria tirar de um lado e dar do outro? Porque você está criando também outras... Novamente, quando a gente passa a cobrar, o que acontece? Uma das empresas está fazendo isso. Dentro desse espectro de desregulamentação e liberdade tarifária, nós estamos migrando para situações que há muitos anos existem nos Estados Unidos e na Europa. Nós temos que ter capacidade de competir com essas empresas na medida em que o Brasil está se internacionalizando e abrindo espaço para toda essa competição. O nosso consumidor chega, por exemplo, hoje num voo, quando ele viaja para o exterior, e ele vai para um voo Milão-Amsterdã e acaba pagando 49 euros o bilhete. Ele fala, nossa, eu queria também 49 reais no Brasil. Só que lá, além dos 49, ele paga 25 euros pela bagagem, paga mais 10 euros para marcar o assento, paga mais 10 euros se fizer o check-in no aeroporto, mais 15 euros se comer a bordo. Se você soma tudo, o bilhete vai a pouco mais de 120, 130 euros, que é 400 e tantos reais, muito mais do que a nossa tarifa média. Só que, se você só voar, se você comprar o bilhete, você está sozinho, você não quer nem marcar seu assento, que tanto faz, você paga 49. Então, o que está acontecendo é que o Brasil começa a migrar para um modelo no qual, dependendo de quantos produtos você compra, a sua passagem é mais cara ou mais barata. E cada vez que a gente cria uma passagem mais barata e mais acessível, cada 10% que você reduz o preço do bilhete, 14
14% mais de passageiros sobem a bordo. Te dou um número interessante. Em 2016, por conta da crise, nós perdemos 8 milhões de passageiros se comparados a 2015. Em 2017, 2 milhões e meio voltaram para o avião. É menos do que nós perdemos. Mas uma parte importante desses passageiros voltou para o avião, porque com a criação daquela nova primeira coluna de preços, com preços muito mais acessíveis para quem não leva bagagem, muita gente passou a poder voar, porque estava fora desse mercado, porque tinha, enfim, diminuído suas condições econômicas por conta de um processo de crise que durou quase 2 anos. Os consumidores, muitos, reclamam que com o advento da cobrança das bagagens não houve a prometida redução das tarifas. Como convencer o consumidor que esse modelo de tantas tarifas diferentes, de cobrança de assento, pode significar uma diminuição de custo? A melhor coisa é a experiência pessoal de cada um. Você entra na internet ou entra no seu smartphone e você vai olhar as 3 tabelas, ou geralmente são 3 colunas de preço que as empresas aéreas têm, e você vai ver que a primeira coluna, que é aquela coluna que na maioria dos casos não dá direito à bagagem, ela é muito mais barata do que a primeira coluna que havia até um ano e pouco atrás, quando a bagagem estava incluída. Você ali começou a notar tarifas de R$ 97, R$ 79, R$ 103, que antes não existiam. A prova disso é que quando a gente envia todas as tarifas efetivamente cobradas ao longo do ano em todos os voos para a ANAC solta a tarifa média na aviação brasileira em 2017 foi a mais baixa de toda a história.